Olá, pessoal. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo com tranquilidade, com facilidade. Tá tudo meio escuro aqui, mas é porque, enfim, eu não tinha planejado fazer exatamente agora essa transmissão, mas como eu estou aqui preparando preparando um vídeo, na verdade, né? Estava montando um vídeo, preparando para mostrar a vocês um pouco da concepção do livro 1984, que é esse camaradinho aqui, ó, que foi pedido como trabalho para vocês, especialmente aqueles que são do nono ano. Como vocês sabem, meu nome é Igor Mendes, eu sou professor de geografia lá na Escola Alcides. No geral, eu evito colocar trabalho sobre livro, e esse ano eu resolvi incrementar um pouco e trazer uma ideia, né, de algumas leituras que a gente tem feito. O livro 1984, ele surge como uma... Na verdade, um dia eu estava preparando uma aula do terceiro ano do ensino médio, e aí o autor do livro didático, sugeriu a questão do que é trago por esse autor, o George Orwell. Na verdade, não é o nome dele mesmo, né? Que eu imagino que todos vocês já saibam, que na verdade isso é um pseudônimo, né? Do Eric Blair, acho que é isso que é o nome dele. Mas, enfim, é um livro que foi indicado pelos autores porque, na época, né, lá no início do ano, havia uma temática, principalmente se tratando da questão do quanto que a gente é livre, né, do quanto que a gente tem essa questão da liberdade. Daí surge a proposta do livro. Eu consegui o livro com um amigo meu, inclusive meu compadre Lucas. Muito obrigado, viu, Lucas, pelo empréstimo do livro. Está aqui até hoje. Terminei a leitura, enfim. E é um livro que ele traz várias interpretações. Então, para a transmissão de hoje, eu quero apenas fazer algumas ideias gerais, né? O que eu estou propondo aqui, na verdade, é só fazer uma exposição geral, inclusive, ao que tudo indica, amanhã eu consigo fazer a publicação do vídeo explicando um pouquinho mais detalhado do que é o livro. Não, é claro que a visão não é uma visão literária, né? É mais uma visão de um professor de geografia que lê um livro buscando toda uma parte de caracterização na área da geografia. Portanto, esse é um livro de 1984, como vocês já sabem, é uma distopia. Distopia tem muita ideia de talvez predizer algumas coisas, fazer algumas previsões de acontecimentos futuros. Então, o George Orwell, ele consegue fazer isso muito bem. Não só ele, como outros autores também conseguirão. Um outro detalhe do livro é porque o livro ele trata de um cenário que, ao que tudo indica, né, pela própria fala do autor, é um cenário que remonta muito bem à questão do socialismo. Inclusive, ele não fala socialismo, né, nas leituras, na escrita dele, ele procura falar Socing, que é a mesma ideia de socialismo. E o mais interessante aqui é porque o autor ele traz, né, de um modo geral, esse cenário típico esse cenário típico do que seria um governo mais fechado, né? É claro que a gente poderia fazer outras leituras sobre o livro, sobre o que o autor propõe, inclusive. Não há dúvidas quanto a isso. Mas, num primeiro momento, a ideia é exatamente esse fator, né, da gente buscar falar um pouco, aliás, do autor buscar falar um pouco do que seria esses sistemas de governos mais fechados. É claro que lá está se tratando do socialismo, está se tratando de um sistema como o socialismo, e você vai perceber, inclusive, na leitura geral do livro, né, que quando Orwell trabalha com essa questão do socialismo, ele nem faz a citação, por exemplo, dos principais países que, na época, eram socialistas. E a época que a gente está falando é a época chamada... aliás, a época chamada não, né? É entre 1930 e 1940, a época em que o contexto em que ele escreveu o livro. Interessante dessa questão da escrita do livro é porque, além desse detalhe, né,
nós vamos perceber outros detalhes importantes. A questão do uso da chamada teletela, a questão do controle de uma série de informações que poderiam ter outras interpretações, inclusive. A gente poderia, por exemplo, trazer aqui alguns elementos, como, por exemplo... Abner, obrigado, amigão. Alguns elementos, como, por exemplo, a questão como é que fala? De ter sempre um ambiente sob controle, sabe? E outras coisas do gênero. Só retornando um outro detalhe também, é que o livro 1984, ele aparentemente prediz um fim para o socialismo. Ok, eu não vou entrar muito nesse mérito, vou deixar que vocês façam as leituras, que vocês, inclusive, entrem no chat aí, vai colocando para a gente algumas ideias, algumas perguntas até. Falando um pouco mais ainda do livro, o 1984, ele foi dividido em 3 partes básicas. Lembrando que cada parte, em cada uma das partes, o autor recomeça a contagem dos capítulos. Então, o livro tem um total de 24 capítulos, mas a cada parte ele recomeça a contagem. Então, na parte 1, do 1 ao 8, do capítulo 1 ao capítulo 8, na parte 2, do capítulo 9, do capítulo 1 ao capítulo 10, se não me falha a memória, e na parte 3, do capítulo 1 ao capítulo 6, fechando 24 capítulos no total. Na primeira parte, aparentemente, parece que não tem muita graça o livro, né? É uma coisa muito, um tanto quanto monótona. Mas não tem muita graça do ponto de vista de um romance. Lembrando que, quando se trata de romance aqui, óbvio que eu não sou o melhor técnico para falar o que é um romance, tá? Mas quando fala romance, fala-se de estilo de escrita, forma de escrever. Não necessariamente daquela coisa do amor incondicional que vai acontecer entre 2 pessoas. Então, a ideia aqui é você observar essa estruturação da escrita, chamada romance. Então, o romance, ele começa especialmente fazendo algumas caracterizações e que, de repente, o leitor, especialmente aquele leitor que vai fazer o trabalho, né, que a gente pediu, ele precisa ficar atento. Não, Abner, na verdade, não. Esse livro do trabalho que a gente está trazendo aqui, que é o 1984, ele não é uma fábula. O livro que vai tratar de uma fábula é A Revolução dos Bichos. Inclusive, era para eu já ter começado a ler, mas ainda não pude. Eu até assisti algumas apresentações de alunos na Escola Alcides Mendes, advinda de um trabalho de história do professor Luiz Carlos, que, aliás, muito obrigado, Luiz, pelos ensinamentos aí. Este livro, especialmente esse aqui, o 1984, ele não é uma fábula, não, ele é um romance, né? Inclusive, nesse romance aqui, como eu estava dizendo, a proposta do autor, na primeira parte, talvez se preocupar com algumas descrições, principalmente em se tratando de socialismo, principalmente em se tratando de cenários relacionados a como é que seria um sistema de governo fechado. Então, você vai perceber, por exemplo, que eles controlam, dentre os diversos controles, um controle disso é o nome das coisas. Aqui no livro, por exemplo, o autor vai dizer, o Orwell vai colocar, por exemplo, que as casas das pessoas são casas ou apartamentos, né? Vamos pegar aqui apartamentos. Eles são estruturados para ter vários apartamentos, para caber muitas famílias ali juntas, e esses apartamentos estão em prédios chamados de mansões Vitória, ou Victory, como quiser encontrar lá no livro. Assim como pode-se dizer que os produtos, de modo geral, os produtos como um todo, eles têm nome Vitória. Por exemplo, café Vitória. Se tivesse um leite lá, embora o autor não fale de leite, leite Vitória. E, enfim, brinquedos Vitória. Todos os objetos, os produtos e utensílios que seriam comercializados e se movimentariam facilmente dentro do sistema lá da Oceânia ou Oceania. Eu prefiro a Oceania, mas se for seguir o nome certinho, é Oceânia. Então, todos os produtos e utensílios que circulam ali dentro são denominados Vitória. Daí você vai perceber que isso de certa forma, intencional em sistemas de governos mais fechados.
pouca variabilidade de produtos, poucos produtos, né? Variação muito pequena de produto. O consumidor ele não tem opções, digamos que se trata, no caso aqui do café, o café só tem um café chamado de Café Vitória, né? E isso é um detalhe importante quando se trata de governos, de sistemas de governos mais fechados. Além desse detalhe, né, nós vamos observar também que a movimentação das pessoas, de certa forma, ela é vigiada. Por isso que é o mais legal da distopia, né, da proposta aqui, a distopia, não só do Orwell, mas de outros autores. No caso, o que está em xeque aqui é o autor do livro 1984, então é o cenário de 1984. Então, a distopia que é interessante é porque ele já consegue predizer muitas coisas que aconteciam em tempos mais atuais, mas esse livro foi escrito lá na década de 40. Então, o uso da chamada teletela, uma tela, né, que fica centralizada na casa das pessoas. O exemplo claro disso aí é a televisão que normalmente ocupa, né, uma posição de destaque nas casas das pessoas, que é na sala principal. Um exemplo claro. Também o autor ele consegue predizer, por exemplo, a questão das pessoas que dependem diretamente desses sistemas digitalizados. Então, esse é um ponto importante que, o, que o leitor deve prestar atenção. Bom, ainda em se tratando da primeira parte do livro, essa primeira parte do livro ele vai caracterizar muito esse cenário, que de repente o estudante, o leitor mais desatento possível, ele não presta atenção. Por mais monótona que seja a descrição que ele faz, são descrições importantes. Por exemplo, dos prédios, como é que são os prédios, como é que é a relação das pessoas, que normalmente ele trata de um cenário mais urbano, até porque ser um cenário mais urbano tem mais pessoas juntas, próximas, e pessoas mais juntas, próximas, é mais fácil, né, de controlar, de manipular, de manter uma certa atenção sobre essas pessoas. Vocês perceberão, quem de alguma forma lê o livro, perceberão, por exemplo, que o autor ele faz questão de falar muito bem em relação da vestimenta das pessoas, né? Que há uma tendência das pessoas usarem macacões, né? Roupas mais folgadas, talvez para não marcar demais o corpo das pessoas. Vocês perceberão, inclusive, que nas descrições lá há uma tendência de Orwell falar das mansões Vitória, que são mansões, que são construções muito antigas, que ele até faz uma referência meio parecida assim com o fato de dessas construções terem acontecido antes, né, daquele grande período, daquela grande revolução, que pela lógica daria ideia da Revolução Russa de 1917. Então, se é uma construção muito antiga, há uma tendência dessas construções elas precisarem de manutenções regulares, né? E como você vai perceber, num sistema fechado, especialmente para quem leu e sabe um pouco mais do socialismo, então perceberá que quando se trata de socialismo, trata-se também dos chamados planos quinquenais. E como o plano quinquenal ele elegia setores da sociedade para poder fazer investimentos, só que esses investimentos aconteciam regulares. E não eram em todos os setores ao mesmo tempo, era em um ou em outro setor. Então, isso quer dizer que, se no plano quinquenal daquele período tivesse acontecendo investimento na indústria bélica, então não se faria investimento na construção civil. Portanto, como tudo é centralizado no partido, inclusive o autor traz esse detalhe, esse ponto importante, do partido, né, da existência do partido, um partido central, vocês podem perceber, então, que esse partido ele não é rápido para poder fazer uma manutenção, um conserto. Então, volta e meia, né, nessa primeira parte do livro, o Winston, que é o personagem principal, ele vai estar numa situação em que ele vai precisar chamar, aliás, que uma vizinha o chamará para fazer um concerto na casa dessa vizinha, e aí o Winston vai lá para poder tentar fazer isso. Meio com medo, né? Porque tem algumas restrições aí que vão acontecer. Bom, já que eu trouxe a ideia do Winston, isso aqui são ideias gerais. Claro que para sobressair, o estudante, o leitor, tem que ler tudo mesmo.
Então, outro detalhe aqui é o personagem central de todo o romance, que é o Winston. Incrivelmente, o autor ele distribui bem personagens principais, mas aquele que é o mais central de todos é o Winston. Inclusive, você vai perceber que o autor faz questão de caracterizar o Winston fisicamente falando da idade, falando da postura corporal, falando da questão da saúde do Winston, falando, por exemplo, como é que ele trabalha, no que ele trabalha, qual que é a função que ele exerce. Lembrando que o partido ele é o grande empregador. Então, todo mundo que trabalha, e todo mundo trabalha, vai estar vinculado a esse grande partido. Outra coisa, né? A gente, às vezes, olha muito para uma crítica ao socialismo, mas ele também traz uma informação. O Winston, que é um personagem principal, e a Júlia, que é uma personagem coadjuvante, mas também poderia ocupar essa posição de principal aí, ó, eles recebem salários. Então, no socialismo, existe sim salário. É claro que esse salário ele tem aí um valor um pouquinho diferente, naquele valor exorbitante, né? Porque é um salário básico, até porque, como qualquer sistema econômico, precisará de dinheiro circulando para que ele possa funcionar. Então, o autor, o Orwell, faz questão de caracterizar muito bem cenários, prédios, inclusive o arcaísmo de prédios, ele faz questão de caracterizar assim, fisicamente esses espaços, então a paisagem também ele procura caracterizar, e caracteriza também os personagens principais. Dentre os personagens principais, eu vou citar 3 básicos aqui, que o primeiro deles é o Winston, porque a história toda transcorre em torno do Winston, e a Júlia também entra aqui, porque a Júlia ela vai ocupar um papel bem importante lá, especialmente na terceira parte do livro, e o O'Brien, que é talvez uma figura muito importante no partido, não é o presidente do partido, não é o primeiro-ministro do partido, mas é uma figura que ocupa um cargo de chefia, de grande importância no partido. Só para a gente caminhar para o final disso aqui, porque é só para a gente ir puxando algumas ideias, né? De repente, amanhã a gente faça novamente uma transmissão ao vivo sobre as ideias gerais do livro, mas você vai enxergar que o Winston é essa figura que ocupa a centralidade da proposta, né, do que o autor faz, porque o Winston, inclusive, trabalhando para o partido, o Winston acredita que ele não gosta do sistema, ele não gosta do partido, ele não gosta daquela maneira de agir, e ele é um subversivo nato, ele é um revolucionário nato, porém ele procura fazer colocar essas questões assim, né, num diário dele. Então, esse diário é meio que guardado às 7 chaves, né? Não pode ficar tão fácil assim. E a outra figura é a Júlia. A Júlia ela vai ocupar um papel muito importante, tá? Às vezes as pessoas acham que o mais importante no livro seja essa relação do Winston com a Júlia, mas na prática o livro ele vai trazer uma outra ideia muito mais bombástica, né? Lá mais para o final. Quem lê o capítulo 3 vai enxergar isso perfeitamente. Depois a gente brinca com isso. Eu faço questão de guardar isso para um próximo vídeo para ver se vocês enxergam qual que é o papel dela na sequência desse processo. E o terceiro personagem, que é o O'Brien, que é essa figura que tem uma certa centralidade, especialmente na parte 3 do livro. Porque, para quem já leu o livro, por exemplo, vai enxergar lá que o O'Brien ele tem a função de começar a questionar o Winston depois da prisão. Note que na parte 2, já no capítulo 10, é onde acontece a prisão do Winston. Né? E na prisão do Winston vai entrar uma terceira e última parte, que é a parte que vai tratar, por exemplo, desse momento da prisão, da caracterização da prisão do Winston e também por que o Winston é preso. Vai explicar isso. Não dá para a gente falar isso aqui agora. Você precisa ler o livro. Bom, então nós já temos 2 compromissos básicos aí a partir dessa ideia. É falar qual que é a função da Júlia daqui para frente, a função da Júlia, né? Da metade do livro para o final, e também o que o O'Brien faz dentro do livro, né, que também tem lá a sua importância, até dentro do que o livro tem como sua proposta. Certo disso, acreditando nesse detalhe todo,
Eu gostaria aqui, então, da gente caminhar para o final desse nosso primeiro videozinho aqui certinho, tá bom? E acreditando que vocês vão fazer aí a outra parte, né? Fazer a parte mais para o final, certinho? Agradeço a participação de todos, agradeço aí a presença de todos, lembrando que nós já marcamos aqui 2 compromissos, que é falar um pouco do que é a função da Júlia, a representação do que é a Júlia dentro do livro. Inclusive, quem pegar aí a edição da USP, da EdUSP, vai perceber que tem lá no final uma série de caracterizações. Nessa edição também, que é da Príncipes, né? Príncipes aqui, essa edição é uma edição que também traz algumas explicações, né, alguns detalhes lá no final. Vale a pena ler o apêndice também. E falando do O'Brien, que é o nosso próximo compromisso. Ok, pessoal? Forte abraço. Até a próxima.